Bem-vindos ao canal Trama Sobrenatural. Inscreva-se agora e deixe seu like para nos apoiar. Estamos ansiosos para ter você em nossa comunidade para nos ajudar a desvendar os enigmas mais sombrios. Acompanhe mais uma trama misteriosa. Essa história sempre esteve gravada em minha mente. Iniciei um emprego novo aos 22 anos como aprendiz em um salão de beleza, passando o dia inteiro de pé, preparando café, chá e arrumando cabelos. Embora à primeira vista não pareça um trabalho extenuante, o salão estava frenético, pois uma noiva e suas damas de honra estavam experimentando diferentes penteados. Por isso, tive que estender meu turno um pouco mais. Deixe-me descrever a configuração da casa onde vivia. Ocupávamos o andar superior, onde havia um corredor longo que ligava o quarto ao banheiro. Era um dia comum, normalmente, eu começava às 9 horas e terminava às 18 horas. Após o expediente, só conseguia pensar em um banho quente, que estava fora da cidade trabalhando para ajudar a pagar o aluguel, pois a casa era do irmão dele, que nos permitiu mudar para lá assim revigorante, pois minhas pernas estavam exaustas. Morava com meu namorado que cheguei. Embora a casa fosse aconchegante, uma sensação de desconforto me invadiu. Tentei convencer-me de que estava apenas sendo paranoica, pois não gosto de ficar sozinha em casa, mas então ouvi novamente. Era como se alguém estivesse subindo as escadas lentamente. Enquanto estava deitada na banheira, tentando não fazer barulho para que a água não transbordasse, percebi que não era paranoia. Alguém realmente estava subindo as escadas, passo a passo, lentamente. Tremendo de medo, lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto o som se aproximava do corredor, até que parou do lado de fora da porta do banheiro. Congelei, sem conseguir mover um músculo, até prendi a respiração. Não sei quanto tempo se passou, mas pareceram horas. Ouvi a respiração do outro lado da porta, e um leve batido fez-me estremecer. Permaneci em silêncio, rezando para que a porta não fosse arrombada. O tempo pareceu se arrastar, embora tenha durado apenas alguns minutos. Meu medo se tornou realidade quando ouvi passos pesados descendo as escadas e a porta dos fundos se abrindo. Sem hesitar, saltei da banheira e corri pelo corredor até o quarto, onde peguei o telefone e me tranquei no banheiro, chamando imediatamente a polícia. Minha pele enrugada pela água tremia enquanto chorava ao telefone, seguindo as instruções da operadora para permanecer no banheiro com a porta trancada até a chegada dos policiais. Enquanto esperava, minha respiração estava acelerada e minhas costas pressionadas contra a porta do banheiro. Finalmente, os policiais chegaram, molhados pela chuva lá fora. Eles me informaram que a porta dos fundos estava escancarada. Com um grito de alívio, desci as escadas correndo assim que ouvi o policial garantindo que era seguro sair. Enquanto os policiais investigavam, fiquei no telefone com a operadora, relatando o ocorrido. Quando questionada se poderia ter sido meu namorado ou alguém conhecido, eu sabia que não era possível. O irmão dele havia se mudado e minha família não estava por perto. Meu namorado estava longe, ajudando seu pai no trabalho. Nada havia sido roubado, tudo estava no lugar, exceto pela porta dos fundos aberta. Após prestar meu depoimento, os policiais sugeriram que eu instalasse um sistema de segurança, como um alarme. Sentindo-me aliviada pela rápida resposta da polícia, ainda assim sentia medo. Os policiais patrulharam a vizinhança e alertaram os moradores. Não consegui relaxar até meu namorado voltar para casa e descobrir o que havia acontecido. Agora, aos 25 anos, não moro mais naquela casa, mas continuo com meu namorado. Adotamos um pastor alemão, um cão de guarda imponente, mas ainda sinto nervosismo ao tomar banho sozinha em casa. Instalamos luzes noturnas que se acendem quando alguém entra em nosso jardim, além de um sistema de segurança. Quanto à pessoa que tentou invadir, nunca foram identificados.
No mês passado, deparei-me com este rapaz pela primeira vez. Eu estava sofrendo um ataque de ansiedade, prestes a participar de uma dança matinal com meus colegas no palco da escola, quando os diretores me viram e pediram a ele que me acompanhasse até a clínica. Agradeci pela companhia, mas ele não respondeu. Perguntei-lhe seu nome, mas ele permaneceu em silêncio, exibindo uma expressão vazia e imperturbável. Embora tenha achado isso um tanto peculiar, deixei passar. Encontramos-nos novamente mais tarde, desta vez no banheiro. Vi-o parado perto dos mictórios e cumprimentei-o, mas ele simplesmente ficou ali, sem responder. Estranhamente, não estava fazendo nada, nem mesmo urinando, mantendo a mesma expressão vazia no rosto. Enquanto eu me aliviava, ele começou a bater e chutar a porta. Surpreso, perguntei-lhe o que estava acontecendo, mas ele me lançou um olhar malévolo, cerrando os punhos. Optei por ignorá-lo, temendo que ele pudesse me machucar fisicamente. Ao sair do banheiro, corri de volta para a sala de aula, aliviado por ele não ter me seguido. Não tive coragem de contar ao meu professor, pois estava apavorado. Em vez disso, perguntei aos zeladores se conheciam aquele rapaz, mas disseram que nunca o haviam visto antes em todo o campus da escola. Isso me pareceu muito estranho, já que, conforme as regras, todos os alunos devem usar identificação, e ele não a tinha. Não faço ideia de quem era aquele sujeito, assustadoramente ameaçador no banheiro da escola. Talvez ele fosse perturbado. Após esse encontro, os dias seguintes transcorreram com uma tensão palpável, eu não o vi mais. No entanto, sua presença era constantemente sentida ao meu redor, como se seus olhos invisíveis me seguissem por todos os cantos da escola. As luzes piscavam quando eu passava por baixo delas, e às vezes ecoavam passos me seguindo, apenas para encontrar os corredores vazios. Determinado a desvendar o mistério, fiquei depois da aula e vasculhei a biblioteca da escola. Entre arquivos empoeirados e registros antigos, deparei-me com uma fotografia que gelou meu sangue. Uma imagem amarelada de 30 anos atrás mostrava o mesmo rapaz, vestindo o mesmo uniforme escolar e exibindo a mesma expressão vazia. Na legenda, um bilhete relatava seu desaparecimento sem deixar vestígios em um sombrio e trêmulo dia de outubro. Ao fechar o anuário, saí da biblioteca. A noite havia caído e o vento soprava folhas secas pelos corredores escuros. Enquanto passava pelo banheiro onde o havia encontrado, ouvi um sussurro chamando meu nome. Ignorando-o, corri em direção à saída, jurando nunca mais ficar sozinho na escola. Desde então, evito os lugares onde o vi, mas às vezes, no silêncio da noite, ainda sinto seu olhar sobre mim, lembrando-me de que há segredos na escola que talvez seja melhor deixar sem solução. Ontem à tarde, durante meu dia de folga, decidi usar o banheiro como ponto de referência. Sou o gerente de um restaurante local na cidade e estava sentado lá quando ouvi alguém entrar imediatamente. Percebi que a pessoa possivelmente tinha alguma deficiência mental, pois falava sobre demônios e como podia senti-los na sala, especialmente debaixo d'água. Ele se aproximou da porta do meu cubículo e perguntou se eu já tinha ouvido falar de um livro de feitiços. Respondi negativamente, e ele continuou falando sobre o dono do livro, rindo cada vez mais alto enquanto percorria o banheiro. Subitamente, ele parou e, com muita calma, disse "Ok", antes de sair rapidamente. Retornei ao balcão e informei aos outros que ele havia ido embora. Logo depois, fiquei pensando qual seria o plano dele, e espero nunca descobrir. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer no restaurante, objetos se moviam sozinhos e as luzes piscavam inexplicavelmente. Uma noite, enquanto estava fechando o restaurante, encontrei um livro antigo coberto de poeira escondido atrás de uma estante. Ao abri-lo, descobri que era um livro de feitiços.
Embora estivesse assustado, decidi buscar respostas e comecei a ler. Rapidamente percebi que aquele cliente não era outro senão um antigo gerente do restaurante, que tinha uma obsessão pelo ocultismo e desapareceu misteriosamente anos atrás. O livro parecia ser a chave para seu desaparecimento e talvez o início de uma jornada desconhecida para mim. Eu, uma jovem de 19 anos, trabalho no turno das 17 horas à meia-noite em um supermercado e também faço a limpeza de uma loja de conveniência em um posto de gasolina no Canadá. Por estar próxima a uma rodovia, é comum as pessoas estacionarem em nosso estacionamento por algum tempo, até mesmo durante a noite. No entanto, uma situação incomum ocorreu quando alguém estacionou bem ao lado da janela ao lado do caixa registradora, paralela ao prédio. Era por volta das 23 horas e eu me preparava para encerrar meu expediente, ansiosa para voltar para casa e descansar. Morando ainda com meus pais, essa rotina faz parte da minha vida. Enquanto atendia os últimos clientes da noite, notei um carro estacionado do lado de fora, próximo à caixa registradora. Embora já tenhamos visto muitos carros ali, nunca haviam estacionado paralelamente à loja, ao lado da calçada. Pensei que talvez o motorista estivesse apenas cansado. Quando retornei por volta das 23h30, o carro ainda estava lá. Tive que sair para fechar o posto de óleo, que ficava ao lado do local onde o carro estava estacionado. Enquanto fechava, olhei para dentro do carro e vi o banco do motorista reclinado completamente para trás, com um homem deitado e um sorriso no rosto. Sem saber o que fazer, entrei correndo e me escondi atrás do balcão. Um cliente habitual entrou e, ao apontar para o homem no carro, brinquei dizendo que ele estava me esperando. Meu cliente pareceu preocupado e me aconselhou a chamar a polícia para garantir minha segurança. Embora hesitante, decidi não chamar a polícia, pensando que o homem poderia estar apenas descansando após uma longa viagem. Por volta das 23h45, resolvi ligar para minha irmã, já que o carro ainda estava lá e eu morava a cerca de 20 minutos do trabalho. Em um momento conveniente para minha irmã chegar antes do fechamento, relatei o que ocorreu e ela me informou que ele estava saindo naquele instante, prometendo chegar em breve. Por volta das 11h48, o indivíduo finalmente deixou o carro. Estávamos prestes a encerrar o expediente, e ele, de repente, decidiu que estava com vontade de comer, mesmo após ficar parado ali por um tempo. Ao observá-lo, notei que ele vagueava perto das bombas, olhando para o céu, o que me fez suspeitar que estivesse buscando câmeras de segurança. Às 11h50, ele entrou na loja sem sequer responder ao meu cumprimento e dirigiu-se diretamente aos banheiros. Enquanto eu atendia alguns clientes, presumi que ele tivesse partido sem eu perceber. Porém, minha irmã chegou às 12h01 e, ao perceber que o carro ainda estava lá fora, entrou e questionou o que estava acontecendo. Indaguei se ele estava no carro, mas ela negou. Foi então que meu coração começou a bater mais rápido. Ao olhar para as portas dos banheiros, notei que ambas as placas estavam verdes, indicando que estavam desocupados. Isso me fez pensar que ele não estava nos banheiros, já que as luzes do banheiro são acionadas por sensores de movimento. Informei minha irmã sobre a situação e comecei a fechar as portas e desligar as luzes. Ela decidiu verificar o banheiro feminino e, ao abrir a porta, encontrou o homem lá dentro. Enquanto ela o repreendia por demorar, o tempo passava, e ele ainda não saía. Por volta das 12h08, o sujeito finalmente saiu do banheiro, comprou um biscoito e partiu sem sequer olhar nos meus olhos ou dirigir uma palavra. Fiquei aliviada ao trancar a porta e encontrar minha irmã em uma cafeteria próxima. Agradeci por ela estar lá, pois não tenho certeza do que poderia ter acontecido se ela não estivesse.
Após esse episódio, mesmo no início do meu turno, avisei minha intenção de encerrar o contrato em 2 semanas. Tive que trabalhar na noite seguinte, que felizmente transcorreu sem incidentes. Ainda estava nervosa com a ideia de sair, especialmente após contar aos meus pais sobre o ocorrido. Minha mãe, fã de programas policiais, sugeriu que o homem poderia ter inspecionado o local em busca de câmeras de segurança antes de se esconder nos banheiros. Talvez tenha estacionado paralelamente para uma fuga rápida. Senti um grande alívio ao finalizar meu expediente. Resido em um conjunto de casas e certa vez minha família e eu fomos visitar um amigo. Após algumas horas, minha mãe e a mãe do meu amigo pediram que nós fossemos buscar algo na minha casa. Então, retornamos para casa, que ficava bem distante da residência deles. A caminhada parecia estranhamente longa e sinistra, com uma atmosfera perturbadora por algum motivo. Depois de andar por um bom tempo, finalmente chegamos em casa e pegamos o que precisávamos, algo que estava dentro da residência. Ao abrir a porta, peguei o objeto e notei que a luz do banheiro estava acesa e o exaustor desligado, algo que normalmente só ocorre quando alguém está usando o banheiro. No entanto, não dei muita atenção e presumi que meu pai estivesse lá dentro, já que ele não estava na casa dos meus amigos quando saímos. Meu amigo e eu decidimos esperar do lado de fora pela saída do meu pai. De vez em quando, eu me aproximava da janela do banheiro e chamava por ele, mas não obtinha resposta. No entanto, ouvi alguém cantarolar e isso me fez pensar que ele estava se divertindo. Após meia hora, comecei a me sentir desconfortável e sugeri ao meu amigo que fossemos embora, imaginando que nossos pais estivessem ficando impacientes. Ao chegarmos à casa dele, ficamos surpresos ao encontrar meu pai sentado e conversando com os pais do meu amigo. Perguntamos onde ele estava e ele afirmou que não tinha saído de lá, permanecendo ali desde a nossa chegada. Isso me assustou, pois minha família estava lá há 3 horas e nós esperamos por meu pai durante 1 hora. Quando perguntei à minha irmã, ela deu a mesma resposta. Com certeza, alguém esteve no banheiro enquanto estávamos fora. Após as visitas, retornamos para casa apenas para descobrir que a porta da frente estava fechada como deixei, porém a porta do banheiro estava aberta. Minha família agia normalmente, mas eu estava completamente assustado e não conseguia dormir naquela noite. Em um determinado dia, nos primeiros anos de 2000, estava na faculdade em Flint, Michigan, aguardando uma aula noturna e comendo na área do refeitório. O local estava praticamente vazio naquele horário do dia. Entrei no banheiro feminino, para usar o banheiro antes da aula começar. Lembro-me de ouvir um barulho e olhar para baixo dos cubículos para ver se havia alguém lá, mas não vi nenhum pé. Prossegui ao banheiro, lavei as mãos e saí. Ao sair do banheiro, avistei um policial do campus no final do corredor, que começou a correr em minha direção. Assustada, levantei as mãos sem saber ao certo o que havia feito de errado. Fiquei confusa ao ver o policial correndo em minha direção. Virei-me e vi ele imobilizando um homem atrás de mim e sua esposa. Ouvi o policial perguntar ao homem o que ele estava fazendo no banheiro feminino. Aparentemente, o homem havia se escondido em uma das cabines e me seguido. O policial não disse nada para mim, apenas saí. Após o incidente, liguei para minha mãe para contar o que aconteceu naquele dia. Tudo parecia tão surreal que cheguei a questionar se realmente havia ligado para ela e contado. Ao confirmar com minha mãe, percebi que de fato havia ligado para ela logo após o ocorrido para compartilhar o quão assustador foi. Mesmo depois de desligar o telefone, ainda me sentia chocada e vulnerável. Tive dificuldade em me concentrar na aula naquela noite e cada barulho me fazia pular.
Decidi que não queria passar por algo semelhante novamente, então relatei o incidente à administração da universidade no dia seguinte. Eles agradeceram pelo meu relatório e prometeram aumentar a segurança, especialmente durante a noite. Mesmo que eu me sinta um pouco aliviada por ter sobrevivido ao incidente, ele deixou uma marca em mim desde então. Estou sempre alerta e prefiro estar acompanhada no campus à noite. Esse evento assustador me ensinou a importância de estar sempre atenta ao que me cerca. Às vezes, me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse prestado atenção naqueles pequenos sons atrás de mim, mas sou grata pelo instinto que me fez reagir a tempo. Já se passaram algumas noites e ainda estou abalada. Trabalho como garçonete em um pequeno café que durante o dia serve café e almoço, mas à noite se transforma em um bar completo, com shows de bandas e comédia. Hoje à noite, tivemos um show de comédia de microfone aberto e poucos comediantes apareceram, então acabamos fechando cedo. Cheguei cedo ao trabalho e estava ansiosa para ir para casa. Um cliente veio e pediu uma cerveja durante o show de comédia. Eu estava nervosa, mas como garçonete, estou acostumada a lidar com clientes masculinos reservados ou que não querem conversar com mulheres, então não dei muita importância. Ele se sentou, tomou um gole de cerveja e assistiu ao show. Quando finalmente fechamos, todos já tinham ido embora e eu estava ansiosa para terminar meu turno e ir para casa. Após atender ou mandar embora o último cliente do bar, me preparei para fechar a porta. Foi então que notei o mesmo homem passando pelo corredor dos fundos e entrando no banheiro masculino. Não demorou muito e ele saiu correndo pela porta, gritando para eu voltar e ajudá-lo. Eu estava do outro lado do corredor e perguntei o que estava acontecendo. Ele disse que o banheiro estava inundado e precisava de ajuda para limpar. Eu poderia ter explicado que algo estava errado, mas em vez disso, respondi: "É tudo bem, estou indo limpar. Só estou tentando fechar agora." Ele continuou insistindo, tentando me convencer a acompanhá-lo ao banheiro, enquanto eu permanecia parada a uma certa distância no corredor. Finalmente, ele avança em minha direção de forma muito agressiva, tentando agarrar meu braço. "Ou você tem que voltar aqui agora", ele diz imediatamente. Coloco minhas mãos à frente para manter a distância e insisto para ele ir embora. Ele sai e eu fecho a porta atrás dele. Ao verificar o banheiro, percebo que está completamente limpo. Não há sinal de inundação no chão. Dou descarga e uso o banheiro, ambos funcionam bem. Começo a ficar nervosa e decido pegar minha faca grande e colocá-la no cós da calça, apenas para garantir. Enquanto estou ocupada limpando nossa máquina de café expresso e organizando as garrafas de bebida, ouço um barulho. Olho para a frente da loja, que tem uma grande vitrine coberta por algumas cortinas, e vejo o mesmo homem batendo na janela, acenando para mim e rindo loucamente. Ele tenta abrir a porta, mas está trancada, pois eu a tranquei assim que ele saiu. Ele começa a gritar e bater no vidro, ameaçando me machucar. Neste momento, sem pensar duas vezes, pego minha faca. Olho nos olhos dele e grito: "Vou chamar a polícia, saia daqui." Ele sorri e some da vista da janela. Minha adrenalina está a 1000, então desmaio. Tranquei-me no escritório e liguei para o 911, explicando entre lágrimas o que aconteceu. Esperei 1h30, mas a polícia não apareceu. Liguei para meu namorado, que veio até a loja. Meu gerente revisou as câmeras de segurança para garantir que o homem não voltasse. Após fazer o depósito, dirigi imediatamente para casa, seguida de perto pelo meu namorado. Desde então, meu ajudante de garçom vem trabalhando comigo, então não estou mais sozinha. Os gestores têm mantido um olho atento nas câmeras de segurança enquanto trabalho, para garantir que o maluco que tentou me atrair para o banheiro não volte a aparecer. Espero nunca mais passar por algo assim.
Esse fato aconteceu no final de abril, quando meu primeiro ano na universidade estava chegando ao fim. Minha instituição estava situada nas montanhas ocidentais do estado. Com o término do ano letivo, veio a tarefa de empacotar todas as minhas coisas. Naquela época, não havia estacionamento disponível na cidade para o meu carro, e a casa dos meus pais estava a 3 horas e meia de distância, do outro lado do estado. Minha única opção para voltar para casa era pegar o ônibus Greyhound, que se acumulou com algumas bugigangas ao longo do ano letivo, presentes da Irmandade, roupas e assim por diante. Decidi fazer a viagem de volta para casa durante o fim de semana para entregar essas coisas. Comprei minha passagem com antecedência para que no dia da mudança, o resto das minhas coisas coubesse facilmente no Honda Civic da minha mãe. Geralmente, a viagem de ônibus era tranquila, especialmente com o desconto de estudante que me permitia viajar de ida e volta por um preço acessível. Já havia feito essa viagem várias vezes antes, então me sentia confortável com o processo. No entanto, havia um inconveniente: a última parada do ônibus era em Greensboro. Como eu morava a 1 hora e meia a leste de lá, sempre precisava pegar um ônibus de conexão para Durham, onde minha mãe me encontraria. Durham era um local que eu preferia evitar, pois não gostava de ficar sentado esperando pela minha mãe, e ela não gostava de me fazer esperar. Então, decidimos que desta vez ela iria dirigir até Greensboro depois do trabalho e me buscar lá. Foi nessa estação que a história começou. A estação era uma adição relativamente nova à estação de trem Amtrak, que tinha um charme peculiar, com sua arquitetura pré-guerra. Optei por sentar ao lado da estação de trem enquanto esperava, pois preferia seu ambiente mais tranquilo em comparação com o terminal agitado da Greyhound. Além disso, a falta de pessoas ao redor significava que eu teria um momento de paz antes da minha viagem de volta para casa. Eu tinha mais espaço para espalhar minhas malas e estava cerca de 3 anos mais tarde do que o horário em que minha mãe costumava me buscar, o que, coincidentemente, se tornaria um dos horários mais movimentados no terminal. Enquanto eu navegava pelo Facebook no meu telefone, percebi algo se movendo na minha visão periférica. Quando olhei para cima, vi um homem parado ao meu lado. Desculpe, o que foi? Tirei um dos meus fones de ouvido e imediatamente me senti desconfortável. Ele tinha mais de 1,80 m de altura, facilmente pesando 250 libras, e algo em seus gestos não parecia certo. Oh, como você está hoje, querida? Sua boca formou um sorriso, mas seus olhos traíam a inocência do gesto. Rapidamente percebi que éramos as únicas pessoas no terminal. Tentei responder brevemente, esperando que ele se afastasse mais rápido, mas, ao contrário, ele se aproximou mais, sentando-se quase ao meu lado e começou a fazer perguntas sobre mim. Senti-me obrigada a responder educadamente, mas uma voz interna gritava que eu deveria rejeitar a oferta. No entanto, como muitas mulheres criadas para serem educadas em todas as situações, acabei cedendo. Havia algo nele que me fazia sentir vulnerável, como se ele fosse uma ameaça. Seja por drogas ou instabilidade mental, sua aparência transmitia a mensagem de que eu era uma presa fácil. Ou você parece uma boa menina, ele comentou, enquanto seu olhar penetrante me fazia desejar estar em qualquer lugar, menos ali. Seu comentário surgiu do nada e fez meu estômago se retorcer. Eu me senti desajeitada e não consegui encontrar as palavras certas, então apenas balancei a cabeça em resposta. Seu rosto relaxou, como se estivesse aliviado, e aquele sorriso sinistro não exatamente reapareceu em seu rosto. Garota, eu sabia que você era uma boa garota, ele continuou, sua voz ecoando naquele espaço vazio. Eu só tive que perguntar, por que você é uma garota gorda, sabe? Os homens adoram mulheres gordas. Senti sua mão se mover para a parte superior da minha coxa, e meu coração disparou. Ele continuou, eu faria qualquer coisa por uma mulher gorda como você.
Eu me odeio por isso, mas minha reação inata a literalmente tudo é rir nervosamente. Eu queria pegar minhas malas e correr, mas para onde iria? A estação estava praticamente deserta. Para chegar ao terminal Greyhound, teria que atravessar um corredor mal iluminado onde ficavam os banheiros, e imaginei que ele poderia facilmente me encurralar ali. Me movi inquietamente na cadeira, e sua mão caiu da minha coxa. Naquele momento, ouvi uma porta se abrir e vi outro homem entrar e se sentar na minha frente, no próximo corredor de bancos. Meus olhos imploraram silenciosamente por sua ajuda, mas ele ignorou completamente, cumprimentando o homem ao meu lado. Eles trocaram algumas palavras antes que o alto-falante anunciasse seu ônibus e ele se levantasse. Bem, esse é o meu, ele disse, rindo. Eu adoraria ajudar, mas ele é um daqueles caras de quem eu gosto. Ele começou a falar, dizendo que faria de tudo para provar o quanto eu era doce, insinuando de forma sinistra sobre voltar para o banheiro. Levantei-me, sentindo meu estômago revirar enquanto meu telefone vibrava na minha mão úmida. Era uma mensagem de texto do meu colega de quarto, ABI, com um meme bobo na tela. Aquilo me deu uma ideia. Rapidamente, mandei uma mensagem para ele pedindo para me ligar, surpreendendo-o com meu tom agressivo. Talvez devesse ter aceitado, mas depois de sair de um relacionamento abusivo, a ideia de ter um namorado era repulsiva para mim. Expliquei que minha mãe estava a caminho para me buscar e que não tinha namorado para quem ligar. Ele balançou a cabeça, tentando entender. Insistiu para que eu lhe desse meu número. Fracamente, recusei, dizendo que não dou meu número para estranhos. Mas ele ignorou minha resposta, afirmando que poderia me controlar, seus olhos brilhando com malícia. Percebi que ele estava ficando irritado com minha recusa e me enviou outra mensagem, perguntando por que precisava da chamada. Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. Ao atender, fingi falar com minha mãe, inventando desculpas para encerrar a conversa. A Bey estava do outro lado da linha, preocupada com o que estava acontecendo. Respondi rapidamente, garantindo que tudo estava bem. Mas, enquanto falava com ela, senti a mão do homem agarrar a alça da minha mala. Congelei, encarando-o com horror quando nossos olhos se encontraram. Nunca havia sentido tanta hostilidade em um olhar antes. Com um esforço sobrenatural, forcei um sorriso e disse até breve, arrancando minha mala de sua mão e correndo dali. Esperei do lado de fora, observando a estação de trem, enquanto contava a ABI o que havia acontecido. Minha mãe logo apareceu e entrei no carro, tentando explicar tudo para ela. Ela tentou me acalmar, sugerindo que ele poderia ser um sem-teto ou ter problemas mentais. Decidi nunca mais pegar o ônibus para casa, e só consigo imaginar o que teria acontecido se eu tivesse entrado naquele banheiro. Sou uma adolescente de 17 anos e adoro ouvir histórias assim. Bem, isso aconteceu antes deste evento. Sofro de insônia leve e muitas vezes fico acordada sozinha à noite. Era uma noite de quarta-feira típica, eu era a única acordada em casa. Meus pais e irmãos já estavam dormindo há muito tempo. Eram quase 3 da manhã quando decidi que era hora de ir para a cama. Normalmente, fecharia meu computador, apagaria a luz e iria dormir, mas lembrei que estava menstruada e precisava escovar os dentes. Peguei meu computador e deixei a luz do quarto acesa antes de ir ao banheiro. O banheiro fica em frente ao meu quarto, e entre os dois está o quarto do meu irmão. A cesta de roupa suja fica próxima à entrada principal, e há uma pequena janela que começa na metade da coxa. Com meus 1,78 metros de altura, consigo alcançar o teto. Acendi a luz do corredor porque sempre me preocupo em tropeçar na cesta de roupa suja e acordar meu irmão se ele ouvir o som do meu corpo caindo no chão.
Depois de terminar no banheiro e lavar as mãos, ouvi um clique vindo do corredor. Fiquei paralisada. Parecia que a luz do corredor estava se apagando, e eu era a única acordada. Não ouvi mais nada além desse clique. Sabia que não era meu irmão, porque ele teria gritado comigo através da porta. Além disso, a porta do seu quarto faz um som distinto quando é aberta ou fechada, o que não aconteceu enquanto eu estava no banheiro. Não me movi, esperei e ouvi qualquer outro som, qualquer sinal de movimento. Nada. Então, arrisquei-me mexer e coloquei a orelha contra a porta, mas não ouvi nada. Tentei racionalizar que minha mãe poderia ter acordado, visto a luz do quarto dela e vindo apagar. Finalmente, me acalmei o suficiente para abrir a porta. Para meu alívio, a luz do corredor ainda estava acesa. Disse a mim mesma que devia ter imaginado. Apaguei a luz do banheiro e nem tive a chance de sair quando ouvi batidas firmes na janela do corredor. Meu coração pulou na garganta e todo o meu corpo ficou frio. Quando me deparei com a janela, avistei um homem de estatura assustadoramente alta, curvado para se ajustar à moldura. Se você já jogou RPG, ele lembrava o monstro do jogo, com um sorriso inquietante, como se dissesse que posso chegar até você se quiser. Trocamos olhares por um momento que pareceu durar uma eternidade, antes de ele colocar a mão sobre a boca e sussurrar o movimento, apontando para a porta da frente. Arrisquei um rápido olhar para a fechadura, que estava inexplicavelmente destrancada. Deve ter sido o clique que ouvi. Meu pai sempre fazia questão de verificar se a fechadura e o trinco estavam seguros antes de ir para a cama. Fiquei tão apavorada que meu coração pareceu bloquear meus gritos, pois não consegui emitir nenhum som. Olhei para o homem, e ele riu com uma risada que ecoava como a de uma bruxa. Saí correndo, ativando as luzes do sensor de movimento na entrada da garagem, e percebi quanto tempo havia passado ali, pois demoraram muito para desligar. Depois que as luzes se acenderam, finalmente encontrei minha voz e gritei com toda a força. Corri para o quarto dos meus pais e os encontrei com os olhos arregalados, confusos e um pouco irritados. Tentei contar o que aconteceu, mas não consegui formular uma frase. Eles devem ter entendido o que aconteceu. Meu pai deu um pulo e correu para o meu quarto, provavelmente pensando que havia alguém lá. Minha mãe chamou a polícia. Não sei quanto tempo a polícia demorou para chegar, mas pareceu uma eternidade. Dei meu depoimento, e eles ainda não o encontraram. Já se passaram semanas. Tenho uma grande janela semicircular no meu quarto que não pode ser coberta adequadamente. Fico pensando se ele está lá fora, me observando. Meu pai verifica todas as noites antes de eu ir para a cama, mas ainda não encontrou nada. Temo o dia em que encontrará. Eu sou um cara de 21 anos, da Flórida, bastante reservado e raramente saio de casa. Há alguns meses, por volta da meia-noite, senti que precisava sair e relaxar um pouco com alguém, então mandei uma mensagem para um amigo próximo. Nós combinamos de seguir nossa rotina habitual de passear neste parque tranquilo e isolado. Fui buscá-la e depois de passarmos algumas horas conversando sobre qualquer assunto, percebemos que estávamos com fome. Decidimos então ir ao McDonald's para comer fast food que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Chegamos ao McDonald's e entramos, em vez de usar o drive-thru, e fizemos o pedido enquanto eu ia ao banheiro lavar as mãos. Tenho um pouco de obsessão por limpeza e preferiria não ter ido ao banheiro naquela noite. Assim que entrei, vi um cara parado na frente de uma das pias com um secador de mãos. A princípio, não pareceu tão estranho, mas então percebi que ele estava meio curvado e não se movia. Ignorei isso, lavei as mãos e saí. Percebi que era a única secadora disponível e as toalhas de papel estavam vazias.
De forma um pouco constrangida, perguntei ao rapaz se ele havia terminado de usar o secador, mas ele não respondeu, o que me assustou um pouco. Saí do banheiro, sequei as mãos na minha camisa e voltei para a mesa onde meu amigo estava esperando para comer. Cerca de 20 minutos se passaram e decidimos voltar para casa. No entanto, meu amigo precisava usar o banheiro, então retornamos ao McDonald's. Então pensei comigo mesmo, com certeza aquele cara deve estar realmente perturbado. Ele ainda estava parado perto da secadora, murmurando algo para si mesmo. Agora, entro em um cubículo, faço xixi e consigo ouvi-lo apertando o botão da secadora repetidamente. Lavo as mãos novamente e nem tento usar a secadora. Mas então, o cara se mexe e diz que estou tentando passar por ele. Ele volta direto para o meu caminho e apenas me encara. Percebi que ele devia ter mais ou menos a minha idade quando ele me olha e pergunta, você está bem? Baixo a cabeça rapidamente, peço desculpas e saio correndo do banheiro. 30 depois, o cara sai e simplesmente se senta em uma mesa próxima, me encarando. Meu amigo sai e percebe o olhar assustador. Ela brinca, fazendo um novo amigo lá. Enquanto eu apenas balanço a cabeça e tento levá-lo até o carro sem deixar transparecer que quero fugir do cara. Ele começa a rir de repente, como um louco. Quero dizer, parecia o Coringa rindo. Estou pensando comigo mesmo, esse cara maluco, viciado em drogas, vai fazer algo ruim. Então, ele para de repente, olha para meus pés e diz, bonitos sapatos Osiris. Osiris é uma marca de sapatos. Consigo pronunciar um obrigado e corro rapidamente para o carro enquanto meu amigo e eu estamos entrando. Percebemos que o cara está nos encarando de dentro do McDonald's. Ele nos olha com um olhar mortal, depois se levanta e começa a se dirigir em nossa direção. Não estava correndo, mas andando rapidamente. Ele atravessa as portas do McDonald's e vem diretamente em nossa direção. Agora, ele parece bravo. Saímos do estacionamento tão rápido que é bom que as estradas estivessem vazias. Meu amigo zombou de mim a noite toda e ainda tira sarro de mim até hoje por conversar com um cara estranho e sombrio no banheiro, que gostou dos meus sapatos. Venha se juntar à nossa comunidade do Trama Sobrenatural. Não perca a chance de fazer parte deste grupo. Relatos novos, curiosidades, enquetes para compartilhar suas opiniões e até mesmo a chance de descobrir mais sobre os locais mais assombrados do mundo. Embarque em uma jornada cheia de sustos, surpresas e muita adrenalina.